Continuando a segunda etapa da apresentação do trabalho sobre tolerância a falhas em ambientes de alta performance utilizando o protocolo USPF e MPLS, tem a apresentação aqui do gráfico de monitoramento do ambiente, onde a gente tem o tráfego que conecta o autenticador com o ponto de presença, passando por exclusivamente em cima da rede de fibra ótica, enquanto a gente tem aqui em standby o enlace de rádio, que vai assumir o tráfego quando porventura vier a acontecer algum problema na fibra ótica. A gente tem o ambiente, os equipamentos configurados nesse cenário, tá? Aqui. Então o que a gente tem? A gente tem uma conexão de fibra ótica ligando o autenticador ao núcleo da rede, onde estão os pontos de atendimento de cada usuário específico. E tem uma segunda abordagem ao mesmo ponto com rádios interconectados. Então, se porventura o que a gente vai simular é uma falha nesse setor, a gente vai ver que o tráfego vai assumir por aqui e esses pontos vão continuar funcionando da mesma forma. Tá legal? Aqui são autenticadores e atrás desses concentradores aqui a gente tem os usuários propriamente ditos. Aqui é uma rede que depois dela ainda tem mais redes, mas é só para demonstrar que a rede está atrás desse núcleo específico. Legal? Então o que eu tenho? Eu tenho uma tabela de rotas, tá? A tabela de rotas me dizendo que para mim chegar a esse host, eu preciso passar por trás da fibra ótica. O que eu vou simular agora é me mostrar que o comportamento da rede, mesmo acontecendo a queda, ele vai continuar em funcionamento, ele simplesmente vai trocar o caminho que ele vai estar sendo utilizado, vai passar pelo outro caminho, o tráfego vai continuar acontecendo sem que aconteçam quedas na conexão do usuário. Ok? Então, para simular essa queda, o que a gente vai fazer? Eu vou desativar a interface de fibra ótica. Então, eu tenho as interfaces aqui, esse concentrador não é específico do trabalho, ele é dentro da operação de rede em si, então ele tem um tráfego real dos usuários, todas as informações não são informações debancadas, são informações em cima de fluxo de dados. Porque uma situação é trabalhar com um ambiente de teste, simulando o tamanho de pacotes, simulando o tráfego dentro da rede, e a outra, efetivamente, é a utilização do usuário. O que acontece? A utilização do usuário num ambiente de rede ela é totalmente diferente. Ele gera uma aleatoriedade muito grande de pacotes e uma situação bem diferente de um ambiente de bancada de teste, que até fica, de certa forma, difícil de simular e colocar no ambiente para teste. Então, eu tenho aqui a interface de fibra ótica, tá? E tenho a interface de rádio. Tá? É possível visualizar aqui que a interface de fibra ótica tem o tráfego e a interface de rádio não tem absolutamente nada de tráfego, só tem o tráfego de sinalização. Tá? O que a gente vai simular aqui em tempo real agora é derrubar o tráfego de uma, tá? E avaliar que a outra automaticamente vai assumir. Tá? Então eu vou fazer o seguinte: fibra ótica, desabilita a interface. Tá? Automaticamente o tráfego sai dessa interface e passa para outra interface. Tá? Ele recalcula as rotas, todo o cenário, e o tráfego volta automaticamente por essa outra interface dele. Tá bem? Automático lá. Existe uma queda, ele recalcula as rotas, né? E depois ele volta a operar normalmente como era antes dele. Tá? Voltando o tráfego lá ao normal. Operando tranquilamente de novo. Voltou todo o sistema lá. O que acontece? Tá? Eu tenho um sistema aqui. Daí, ao invés de eu receber as rotas pela fibra, agora eu tenho as rotas pelo rádio. Pode observar que eu não perdi a conexão lá, por mais que ele tenha uma queda, ele cai um pouco o gráfico até voltar ao que era antes, né?
mas não, eu não perdi conexão com o equipamento que está lá no outro lado. Essa é a grande vantagem do MPLS, porque o que acontece? Ele reorganiza toda a tabela de rotas e faz esse roteamento por pacote, o que me deixa uma rede muito mais ágil, né? Aqui essa variação que a gente tem aqui é o cliente voltando a trafegar de volta, né? Então o que temos ali? Nós temos que o nosso cenário foi aqui, atingiu o objetivo no qual você propôs. E pode vir aqui da queda e aqui o tráfego sumindo aqui na outra interface aqui. Tá legal? Então agora eu vou fazer a mesma situação de volta, vou derrubar o rádio e vou colocar de volta para a fibra. Então, para a gente trazer de volta o mesmo cenário. O cenário que era anterior, vai ver que o sistema vai se recuperar automaticamente e vai voltar ao que era antes, né? Então, fibra ótica está passando pelo rádio lá no tráfego. Agora, automaticamente, quando o sistema volta, ele vai detectar que a fibra voltou ao normal, está operando tranquilamente, ele vai simplesmente jogar o tráfego que estava aqui nessa tabela para essa aqui. Então eu vou ter de volta todas as minhas informações lá. E aí eu tenho aqui a tabela do MPLS com o que o MPLS tem? Eu tenho os meus vizinhos, que é toda a minha tabela de vizinhança, em que ele usa os labels para fazer esse encaminhamento de pacotes. Ele vai fazer o encaminhamento de pacotes não por endereço IP, e sim pelos labels que ele determina ali. Então ele cria uma tabela e ele faz esse roteamento e essa transição de pacotes por os labels e não por IP. Temos aqui daí, pode ver que o tráfego ele continua, tá legal? Simplesmente ele troca qual é o caminho que ele está fazendo. Aqui, ó, como vocês verem, está passando 29,5, agora passou os 24 desde lá, passou os 24 para cá. Começou a trafegar por aqui de volta. Né? Então voltou que não é normal que era antes. Aí. Tá bem? Então essa é uma apresentação prática do trabalho funcionando, né? Ele em ambiente real, tá? Aqui ele vai se recuperar. O slot de tempo que ele grava, gera esses gráficos para monitoramento das interfaces. Ele grava de cada 2 minutos, então esse é um gráfico de consumo real que a gente tem aqui no data center para monitorar a infraestrutura. Tá bom?